Olá, esperamos que todos bem, onde estiverem. Meu nome é Patrícia. Nesse dia de hoje, então, estou responsável pela difusão doutrinária, que nessa semana, estamos na semana comemorativa, aos nossos 73 anos da nossa tarefa da evangelização na nossa casa espírita. É com grande alegria que agradecemos a oportunidade de estarmos conversando um pouquinho sobre o nosso trabalho da evangelização infanto-juvenil que ocorre na nossa casa. Convido então a todos, onde estivermos, para fazermos a nossa oração inicial da nossa tarefa, fechando os nossos olhos físicos. Iremos neste momento agradecer a oportunidade da vida, agradecer as oportunidades que temos diariamente de estarmos trabalhando nas nossas melhorias morais e intelectuais. Agradecemos essa equipe amorosa que está sempre conosco. Que possamos cada vez mais sentir no pulsar dos nossos corações o amor e a paz. Jesus esteja conosco. Que assim seja. Então, queridos amigos, nessa semana, como eu disse antes, nós estamos comemorando 73 anos da tarefa da evangelização infanto-juvenil na nossa casa. Estamos muito felizes de fazer esse aniversário e trazer um pouco do que é o trabalho que acontece na nossa casa desde o dia 23 de maio de 1948. Há 73 anos atrás, trabalhadores dessa casa espírita, como Maria de Lourdes Proença, perceberam a importância da tarefa de evangelizar crianças e jovens. Então, quando a gente vai falar de evangelização no nosso Bezerra, na nossa casa espírita, nós não podemos esquecer da caminhada de todos esses trabalhadores que ao longo desses anos se dedicaram, se empenharam para que essa tarefa ocorresse, para que essa tarefa tivesse esse início. Nós percebemos o quão foi importante essa caminhada, desse trabalho dentro da nossa casa. A juventude espírita dentro do Bezerra iniciou-se em 1950. Em 1960, iniciou-se as turmas do jardim, do primeiro e do segundo ciclo. A juventude já tinham 15 jovens. Em 1960, já tinham 50 crianças e 15 jovens nessa tarefa da evangelização. Todas essas pessoas que contribuíram com esse trabalho de levar o Evangelho às crianças e os jovens ao longo de todos esses anos. Se nós ficássemos aqui nomeando tantos trabalhadores que fizeram parte e que fazem parte dessa engrenagem, teríamos uma lista imensa de trabalhadores que se dedicaram
por perceber a importância da tarefa de evangelizar almas ainda pequeninas. Nós hoje, no meio da pandemia que estamos enfrentando, no ano de 2021, continuamos a nossa tarefa da evangelização. Nós estamos hoje aqui, na nossa casa física, na Nova York, mas o nosso trabalho de evangelização foi além das paredes desta casa. A tarefa da evangelização continuou acontecendo do modo remoto, desde o início da pandemia, no ano passado, em março de 2020. A tarefa não cessou nem um momento. Quando percebemos o ano passado que as portas iriam estar fechadas para recebermos crianças e jovens, migramos então para o virtual, para o remoto. Trabalhadores que não tinham muita experiência neste trabalho, mas tinham o mais importante, tinham a consciência da importância de levar os ensinamentos de Jesus para as crianças e jovens. Então, hoje, atualmente, nós continuamos aos sábados, à tarde, como a gente fazia aqui no auditório, continuamos no domingo de manhã, como fazíamos aqui no auditório. Mas agora estamos lá na internet, nas salas vinculadas à nossa casa espírita. Nossos jovens, crianças. Então, pessoal, por que eu trouxe isso? Para a gente entender, compreender que esse trabalho, essa semente plantada nas crianças, nesses espíritos que estão crianças, continua acontecendo. Nós não cessamos, pois percebemos e compreendemos o quão é importante levar a doutrina de Jesus para eles. E muito mais que levar para eles, para nós. Sou trabalhadora dessa tarefa há algum tempo. Comecei na minha infância, também na tarefa. E tenho boas memórias do acolhimento que sempre recebemos nesse santuário amoroso. Boas memórias da minha infância, da minha juventude, onde a casa espírita estava sempre de portas abertas a receber essas crianças, essas famílias, esses jovens. O que fica, muitas vezes, é esse carinho, essa atenção, esse acolhimento que nós tanto recebemos aqui. Estes que ainda adentram a casa espírita na infância, adentram ela pelo amor, adentram os conhecimentos espíritas, as leis morais, pelo amor. Agradecemos sempre a oportunidade de conhecermos essa doutrina, que nos dá esse aconchego, essa doutrina que nos esclarece dos acontecimentos, o que faz com que nossos pensamentos se tornem diferentes. O que faz que nós tenhamos fé
alegria. Então, nesse dia de hoje, o nosso maior objetivo é sim agradecer a todos os trabalhadores, agradecer também essa equipe espiritual que nunca cessou de trabalhar e em prol destes que estão a recomeçar a sua nova encarnação. Essa equipe amorosa, Dr. Bezerra de Menezes, e a todos os trabalhadores que perceberam e percebem, ainda hoje, a importância de termos, dentro do nosso centro espírita, a juventude presente, de termos dentro do nosso centro espírita as crianças presentes, de termos sim as crianças correndo aqui pelos corredores, nos sábados à tarde, nos domingos de manhã. Fazer com que esse templo de Jesus acolha também estes que estão nessa caminhada. Então, queridos amigos, hoje nós trabalhamos com turmas de 20, 25 crianças aproximadamente, iniciando lá na turma dos bebês. Nós temos 2 turmas de bebês. Os bebês que iniciam conforme a família acha que já está no momento. Então, nós já tivemos bebês que iniciaram com 1 mês, com 2 meses. Os bebês, então, seriam desde o nascimento até os 2 anos e 11 meses, a primeira turma. E nós temos até a juventude, com 21 anos. Atualmente, o que nos entristece é saber que nós não conseguimos acolher todas as famílias que nos procuram. Todas as famílias que procuram o nosso trabalho de evangelização, pois nós temos algumas limitações físicas da nossa casa. Então, nós não podemos acolher todos, infelizmente. Mas nós trabalhamos com uma lista de pessoas que têm interesse de adentrar a esse trabalho da infância e da juventude. E conforme surgem as vagas nas turmas, nós sim estamos acolhendo novos participantes dessa tarefa da evangelização infanto-juvenil. A nossa tarefa, então, como eu disse antes, ela trabalha com os conhecimentos espíritas, cristãos, a essas crianças e jovens. Assim como os adultos estudam, quando fazem o ESG, os grupos de estudos, o mediúnico, e outros cursos dentro da casa, estudam a doutrina espírita, a infância e a juventude também estudam a doutrina espírita. Então, todos os pais que inserem seus filhos na evangelização infanto-juvenil espírita, entende que estes irão conhecer a doutrina. Claro que nós não vamos trabalhar com as crianças no mesmo formato que nós trabalhamos com os adultos. Não. Mas nós trabalhamos, sim, os conteúdos espíritas, mas não no mesmo formato. Ao longo do nosso ano, nós temos aproximadamente 42 encontros. Aquelas turmas que estão no sábado, os encontros são aos sábados à tarde, as turmas que são domingo, nos domingos pela manhã. E aqui, abrindo um parênteses para falar um pouquinho sobre a evangelização, um pouquinho mais sobre a história da nossa evangelização, o nosso trabalho
inicialmente só tinha aos domingos de manhã. A evangelização era um trabalho que ocorre, né, há 73 anos, aos domingos pela manhã. 73 anos sem cessar. Mas alguns anos atrás, há uns 20 anos mais ou menos, se não me falha a memória, houve a necessidade de termos um outro dia nossa tarefa. Foi quando iniciou-se a evangelização também aos sábados à tarde. Então, atualmente, na nossa casa espírita, nós temos 2 dias a nossa tarefa com 2 turmas diferentes. As turmas de sábado e as turmas de domingo de manhã. A única turma que só tem um dia é a turma dos bebês. As turmas dos bebês só tem aos domingos de manhã 2 turmas. Então, como eu falei antes, nós temos então 42 encontros ao longo do ano, onde nós trabalhamos com alguns norteadores dos currículos, da nossa FEB, que nos direcionam os assuntos que iremos abordar conforme a faixa etária. Mas todas as turmas trabalham nesses 4 grandes blocos. O primeiro bloco se chama Espiritismo, o segundo se chama Cristianismo, o terceiro se chama Conduta Espírita, Vivência Evangélica, e o quarto, Movimento Espírita. Então, em cada faixa etária, irá se trabalhar estes mesmos assuntos, como eu disse antes, de maneira diferente, conforme a faixa etária. E é possível evangelizar uma criança de 3 anos? Aqueles que nunca viram, muitas vezes são capazes de fazer essas perguntas. É possível uma criança de 5 anos entender sobre cristianismo? Sobre conduta espírita? Sim, é possível. É possível, sim. É possível através de uma história, de uma construção, de uma atividade que essa criança vai fazer, sobre essas experiências que essa criança vai ter. E a evangelização, não apenas na nossa casa, mas também na nossa casa, há um movimento crescente dessa valorização. Há um movimento que valoriza cada vez mais essa infância, estar dentro do centro espírita. E não apenas estar dentro fisicamente, mas sentir-se pertencente a essa doutrina amorosa que nos acolhe. E hoje nós podemos se encontrar com uma vasta literatura infanto-juvenil espírita. Também podemos contar com várias músicas espíritas da infância e da juventude. Então, sim, podemos trazer para essa infância, sim, a doutrina espírita. E para aqueles pais que muitas vezes nos dizem: não, mas eu vou deixar ele escolher a religião dele quando ele for maior, quando ele for adulto. Queridos amigos, não caiam nessa história. Porque como que um jovem vai escolher algo que ele não conhece? Como que um jovem, um adulto, vai escolher se ele não tem dentro dele aquela semente? Se nós já compreendemos que esse é um caminho para encontrarmos a Deus, que nós possamos sim levar os nossos filhos para este caminho que nós compreendemos. Entendemos que cada um tem as suas escolhas e respeitamos todas.
Mas nosso dever, como pais que somos, é direcionar estes filhos que estão conosco. Muitas vezes nos preocupamos nas formações educacionais dos nossos filhos, das instruções. E Deus espera mais de nós. Deus espera mais. Deus espera que direcionamos esse irmão do caminho, que está como nosso filho, para que ele conheça a paz, para que ele conheça o amor, que ele conheça a alegria. E o caminho, muitas vezes, é sim, através da religião, dessa convivência entre nós. Além das amizades que fortalecem a nossa caminhada. É muito importante, convido a todos que quando retornarmos às nossas tarefas presenciais, venham conhecer o nosso trabalho, venham participar daquele momento que nós temos. O momento anterior às crianças se direcionarem às salas, nós fazemos uma acolhida no auditório, através da música, onde as crianças se envolvem, cantam, dançam, onde nós conseguimos ver a alegria de estarmos aqui. Este momento de acolhida que acontece. As nossas crianças que cresceram e viraram jovens fazem parte de um trabalho também que ocorre após as nossas aulas, que são as oficinas. Ao longo dos anos, foi percebido essa necessidade e muitos nos procuravam. Então, hoje existe a oficina de música, existe a oficina da tribuna jovem, e existe atualmente a oficina de dança para as crianças. São trabalhos onde todos que fazem parte da evangelização são convidados a participarem. A oficina de música que vem fazendo um trabalho amoroso, incansável com esses jovens, que desde o início da pandemia continuam a se reunir, a cantar, a estudar sobre a música espírita. A tribuna jovem que fez há pouco tempo um trabalho em comemoração aos 104 anos da casa, na live. São jovens, jovens que falaram sobre espiritismo, sobre a vivência deles dentro da casa espírita. Na tribuna jovem, que eles se reúnem aos sábados, após a evangelização, onde estudam o livro dos Espíritos, para ter esse conhecimento mais aprofundado da doutrina. Jovens que querem conhecer mais sobre a doutrina, porque conhecendo mais, nós também nos conhecemos mais. Estudando mais, nós também estudamos a nós mesmos. E agora, este ano de 2021, nós iniciamos a oficina da dança com a infância. As crianças que gostam de dançar, que gostam de ouvir músicas, percebendo a alegria de fazer parte da casa espírita. Então, queridos amigos, a nossa evangelização, ela trabalha com 3 pilares muito importantes, que é o conhecimento de si mesmo, o conhecimento de como lidar com os outros e o conhecer a Deus, a minha relação com Deus. Percebendo a importância de termos homens de bem na nossa sociedade, de plantarmos essa semente
de um futuro muito melhor. Porque aquele jovem, quando ele tiver os desafios dele, que são próprios da juventude, ele vai ter na sua memória aqueles conhecimentos, aqueles norteadores espíritas. Ele não vai tomar as mesmas decisões, porque ele já tem a informação e o conhecimento. Ele não vai poder dizer também que não sabia, pois ele sabe das consequências. Pois já compreende que tudo que nós estamos pensando e fazendo, teremos consequências futuras. Todas as ações. Tanto aquelas que nos levam para um bom caminho, como aquelas que não nos levam. Já não pode dizer que não sabia. Então, nós contamos também com uma equipe incansável de trabalhadores, voluntários, pessoas que, como todos nós, estão na trajetória da luz. Pessoas como todos nós que têm falhas, mas que estão cooperando com Jesus. Cooperando com Jesus, levando o evangelho dele para estes evangelizadores de Jesus, que possam sempre se fortalecer na tarefa de luz que nós estamos colaborando. O meu carinho especial a todos eles, aqueles que começaram, aqueles que foram persistentes, que continuaram. E aqueles que estão hoje trabalhando dessa maneira totalmente diferente. Mas que estamos sim atingindo nossos objetivos, pois estamos levando o evangelho de Jesus para dentro dos lares, em meio a uma pandemia. O retorno que nós temos desse amor, dessa paz chegando aos lares, através destes trabalhadores. Somos gratos a todos, que nós possamos cada vez mais compreender a importância de pensarmos o nosso futuro trabalhando o hoje. Então, é evangelizando que nós também nos trabalhamos, nós trabalhadores dessa tarefa. Porque eu não consigo falar de prece para o meu jovem se eu não faço prece. Então, eu também estou trabalhando comigo. Eu trouxe aqui alguns livros que muitos já devem conhecer, mas é importante para aqueles que ainda não fazem parte da nossa evangelização. Livros que nós podemos mostrar, incentivar as crianças. Essa coleção da Turma da Mônica, eu trouxe 2 hoje. Jesus no Meu Lar, tem o Evangelho, que é o primeiro livro. Tem esse aqui também, da mesma coleção da Turma da Mônica, que é o Outro Lar, que vai falar sobre os ensinamentos da colônia Nosso Lar. Então, esse aqui para as crianças menores, de 3, 4, 5 anos, as crianças gostam muito. Eu trouxe também essa coleção aqui, que já são para crianças um pouquinho mais velhas, de 8 a 12 anos, que vai ter o Evangelho segundo o Espiritismo, onde mostra, sim, os ensinamentos do Evangelho, com muita ilustração, onde as crianças conseguem visualizar os ensinamentos do Evangelho. Tem 2 do Evangelho, 2 do Livro dos Espíritos, esse aqui é o volume 1, tem o volume 1 e o volume 2. E tem também o Céu e Inferno, todos eles
no mesmo molde, para as crianças conhecerem a doutrina. Trouxe também esse aqui, um livro que a gente já trabalha há algum tempo com os pré-jovens, aqueles que estão na transição entre a infância e a juventude, onde são textos menores, que tem sempre uma imagem do lado, que falam um pouquinho sobre essa passagem da infância para a juventude, do Adeilson Salles. O livro se chama Na Mochila, da Félix. Nós temos também esse livro aqui, muito bom, que fala sobre a evangelização no além, no mais além é o título. Esse livro vai falar do trabalho da evangelização no plano espiritual. O que acontece dentro de uma sala de evangelização. Como é o trabalho desses mentores espirituais com essa criança, com essa família. E para aqueles que ainda têm dúvidas sobre essa tarefa, tem esse livro Sublime Sementeira, onde Bezerra e outras entidades de envergadura moral, nos falando da importância da tarefa de evangelizar. Então, trouxe aqui alguns livros para mostrar hoje. Esse aqui também, Jesus e as Crianças, é um livro também muito bom, do Adeilson Salles, onde mostra as histórias atuais, onde fala sobre os ensinamentos de Jesus na atualidade. São livros muito bons. As crianças gostam muito, porque ele é muito visual. Então, queridos amigos, espero ter contribuído um pouco para que nós possamos refletir sobre o evangelizar. Evangelizar dentro das nossas casas. Que nós possamos compreender que a evangelização é importante, mas que nós, como pais, como responsáveis, também precisamos evangelizar diariamente aqueles que estão conosco como filhos. Neste momento, então, convido a todos para fazermos a nossa oração final, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos adquirindo esses conhecimentos do Evangelho de Jesus. O Mestre amoroso nos conhece profundamente, sabe de todas nossas trajetórias, assim como a equipe espiritual, mentores amigos, nosso anjo guardião. E mesmo conhecendo as nossas mazelas, nossas dores, nossas imperfeições mais íntimas, está sempre nos dando a mão, nos acolhendo, nos incentivando, para que possamos ser melhores. Que possamos trabalhar dentro de nós o Evangelho de Jesus, aperfeiçoando as nossas qualidades e trabalhando aquilo que necessitamos cada vez mais. Jesus, somos gratos por essa tarefa da evangelização que ocorre no nosso centro espírita, que ilumina tantos, que nós possamos sempre lembrar desse Jesus amoroso que nos abraça diariamente. Que a paz fique conosco. Que assim seja.